Queridos, desde que Deus criou o homem e a mulher, Ele deixou claro que nunca esteve na mente dele que eles caminhassem sozinhos. Nunca esteve na mente do Senhor que o homem caminhasse sozinho. E da boca do Senhor veio a seguinte expressão: não é bom que o homem esteja só. E o Senhor faz para o homem uma mulher, uma auxiliadora idônea. Quando nós lemos um texto muito conhecido de Eclesiastes, muito usado em casamentos, não é? Não vamos aqui pensar se está dentro do contexto, nada disso, mas é muito utilizado. E muitos irmãos conhecem esse texto: melhor serem dois do que um. Tudo isso tem a ver com tudo aquilo que Deus fala desde o início da criação até os momentos em que o Senhor fala diretamente ao seu povo, à igreja. Não é interessante que Deus trate o seu povo e chame o seu povo de rebanho? Se uma ovelha rebelde bate na mente dela o seguinte desejo: eu vou sair, vou seguir minha vida, chega das pessoas me dizerem o que eu tenho que fazer, chega de ficar seguindo o que o pastor fala, ninguém vai colocar a mão em mim, ninguém vai me tosquear mais, liberdade eu quero para mim. Se uma ovelha pensa assim, questão de tempo, ela vai ser encontrada, provavelmente morta por algum predador, ou ela estará tão cheia de si mesmo, literalmente, tão coberta da própria lã, que você não vai conseguir encontrar os olhinhos da bichinha. Literalmente ela morre, porque ela tem que ser tosqueada. E Deus, quando chama o seu povo de rebanho, Deus deixa muito claro que nunca esteve na mente dele que essas ovelhas caminhassem sozinhas ou caminhem sozinhas. Tanto é que quando Deus faz uma exortação por meio dos profetas contra os falsos pastores, Ele vai dizer exatamente isso. Está intimamente ligado à falta de cuidado com as ovelhas. O falso profeta, ele não cura, ele não liga a que está quebrada, ele não busca a que está perdida, ele não trata a que está ferida, ele só se alimenta das ovelhas, ele come a carne das ovelhas. Esse é o falso pastor. Porque Deus sempre vai olhar para o seu povo sabendo que o seu povo carece de cuidado. E na perspectiva do Senhor, esse cuidado não vem apenas da parte daqueles que Ele coloca para liderar. O cuidado está presente também na caminhada desse povo, como povo de Deus. Sendo a igreja corpo de Cristo, cada membro é importante, mas não é apenas importante, cada membro é interdependente um do outro. Ao mesmo tempo que cada um é responsável, de certa forma, pelo crescimento, pelo fortalecimento da fé do outro. E quando eu falo isso, eu estou pensando no quesito edificação da igreja, como está em Efésios, capítulo 4, versículo 16. Mas, queridos, a verdade é que o pecado sempre foi a causa do isolamento do homem. Isso começou no Éden. Começou no Éden quando o homem, depois de pecar, ele desejou se esconder da presença de Deus. Quando nós pensamos em santidade, até mesmo em santidade, a santidade que isola um pecador de outros pecadores é santidade de monastério, não a santidade do Evangelho. A santidade do Evangelho não isola as pessoas. Quanto mais isolado dos outros pecadores, mais santo eu sou. Essa é a santidade que o catolicismo romano prega. Mas, meus irmãos, eu não sei se vocês já perceberam, isso é muito interessante. Normalmente, muitas vezes, o que mais se isola é o que mais carece de alguém.
O que mais se isola é o que mais carece de alguém. Nós podemos já começar, antes de olhar para o texto, para algumas reflexões que eu gostaria de lançar para você. Será que você não está caminhando muito longe do rebanho? Será que você não está caminhando muito longe de seu cônjuge? Pai, será que você não está caminhando muito longe do seu filho? Será que você não está caminhando muito longe de seus irmãos? Jovem, eu quero incentivar você. Continue caminhando bem perto daqueles que podem te conduzir para mais perto do Senhor. Nós lemos hoje, terminamos a escola bíblica hoje, trazendo à memória Neemias capítulo 4, versículo 19, quando Neemias olhou para o povo e disse: grande e extensa é a obra, e nós estamos muito espalhados na muralha, longe uns dos outros. Queridos, o pecado tende a nos isolar, e isto é estratégico para todos os inimigos da fé. A sala do isolamento é a sala de cirurgia de Satanás. Ele está esperando, com todos os seus instrumentos, apenas você chegar. Quando os apóstolos passam, queridos, a ensinar a igreja sobre o poder do evangelho de transformar a mente do pecador, todos eles mostram o quanto o ambiente familiar deve refletir a nossa vida no Espírito Santo. Ao mesmo tempo que eles vão mostrar que a família precisa estar inserida em uma comunidade, mas não apenas para ser membro dessa comunidade, não apenas para ter um nome no hall de membros dessa comunidade. Essa família precisa estar inserida numa comunidade e viver comunidade. Isso sempre esteve como vontade do Senhor, sempre esteve na mente do Senhor desde o início. E assim está até o fim. Todas as famílias redimidas estão inseridas, devem estar na vida em comunidade. Todas. E eu quero começar uma nova série de mensagens hoje, que nós vamos chamar de acolhei. Não é uma palavra, não é um verbo escolhido por acaso. É uma palavra que está presente no texto bíblico, é um chamado apostólico, é um chamado do Espírito Santo para a igreja de Roma. Mas não apenas para a igreja de Roma, mas para todas as demais igrejas. Mas essa série de mensagens vai fortalecer uma verdade principal que nós não podemos nos esquecer, queridos. Crianças, vocês não podem se esquecer. Jovens, vocês não podem se esquecer. Nós somos dependentes de Deus e somos interdependentes uns dos outros. Tente tirar essa verdade que você quebra o cristianismo bíblico. Eu não estou pregando uma utopia. Eu creio nisso. Talvez eu não veja, mas eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo, ele é capaz de mover os salvos a entenderem que eles dependem de Deus e dependem uns dos outros. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 14, vamos ler de 1 a 5 e vamos orar mais uma vez e vamos pensar um pouco neste texto. Romanos capítulo 14, de 1 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Todos abriram? Vamos ler. Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come, e o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé.
Alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tenha opinião bem definida em sua própria mente. Vamos orar, irmãos? Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, o Senhor sabe exatamente o que o Senhor quer fazer com esta mensagem. E eu peço ao Senhor que o Senhor me ajude em minhas limitações a transmitir a Tua palavra, para que os meus amados irmãos a entendam e nós possamos, na dependência do Teu Espírito Santo, viver, ó Deus, aquilo que o Senhor tem pedido de nós. Nós somos dependentes do Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude. Que o Senhor prenda a nossa atenção à palavra do Senhor e que nós saiamos daqui edificados pelo poder do Teu Espírito Santo. Nós pedimos também pelos nossos irmãos de outras igrejas, de outras denominações. Ó Deus, que neste momento também separa um tempo para Te adorar. Que eles adorem ao Senhor e que o Senhor fale com o Teu povo. É o que nós pedimos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, quando nós observamos esse texto, nós temos que perceber que há algo que Paulo está construindo, e ele começa no capítulo 1. E ele vai mostrando até o capítulo 11, os irmãos já sabem, sobre aqueles que precisam do Evangelho e o que o Evangelho faz na vida dos homens. E desde o capítulo 1, Paulo mostrou aos irmãos da igreja de Roma que tanto judeus quanto gentios precisam do poder do Evangelho para receberem o perdão da culpa, para receberem o livramento da condenação da lei, para receberem a bênção da graça de Deus, a redenção. Agora, queridos, em Cristo, tanto aqueles que se achavam mais perto, os judeus, porque eles tinham a lei, quanto aqueles que estavam longe da lei do Senhor, os gentios, tanto um quanto o outro, eles deveriam expressar de fato, não de palavras, de fato, que eles estavam amadurecendo no convívio fraternal. A palavra que nós ouvimos aqui no último aniversário da IBA foi: vocês precisam amadurecer. Nós precisamos amadurecer e temos amadurecido no conhecimento de Deus. Mas na perspectiva bíblica nós vamos ver que o amadurecimento bíblico, ele não está apenas no âmbito do conhecimento, mas uma igreja, ela está amadurecendo na forma como os crentes manifestam o convívio fraternal. Na perspectiva bíblica, o amadurecimento, ele está presente no convívio da igreja. Sempre foi assim. Percebam que no início do capítulo 14, no versículo 1, Paulo ele vai mencionar um grupo na igreja. É interessante. Ele vai denominar esse grupo de fracos na fé. No capítulo 15, versículo 1, ele vai direcionar aos fortes na fé. É muito interessante porque a gente precisa perguntar: será que Paulo está querendo dar um padrão para a igreja de Roma, para que eles possam medir a si mesmos, ou um ao outro? Esse é fraco e esse é forte. Nós somos do grupo dos fracos e nós somos do grupo dos fortes. Será que Paulo tinha isso em mente? Com certeza não. Paulo não tinha este propósito. Paulo, ele quer mostrar que a maturidade na fé traz algumas virtudes na vida daqueles que vivem a vida relacional como igreja do Senhor, que não está fundamentada apenas no conhecimento. O conhecimento é necessário, mas a maturidade bíblica não está pautada no conhecimento dos membros de uma igreja local, e nem na mente do pastor dessa igreja. Um pastor de uma igreja pode ser PhD no conhecimento de Deus e ser imaturo.
Porque o que vai definir a maturidade dele não é o que ele conhece, é o que ele vive como igreja. E queridos, gravem o que eu vou dizer para vocês, porque daqui sairão pastores. Ai dos pastores que tratarem as ovelhas de Cristo sem temor a Deus. Ai destes. Eu quero pensar com os irmãos. Eu creio que nos próximos 2 ou 3 sermões, talvez 4, 5, não sei, vai depender muito do nosso tempo, sobre essa verdade que Paulo quer mostrar no final da epístola aos Romanos. Depois de ser tão profundo na exposição do Evangelho, muitos teólogos acreditam, e eu creio que alguns irmãos aqui, que o livro de Romanos, ele é um compêndio teológico, um dos mais completos. E é interessante porque Paulo ele vai terminar falando sobre essas verdades, começando o capítulo 14 com um foco que vai terminar somente no final do livro. Acolham, acolham, acolhei, recebam, aceitem. E eu quero pensar, queridos, hoje apenas em uma primeira virtude, que está no versículo 1 do capítulo 14, que é o acolhimento intencional. O acolhimento intencional. Diz o versículo 14: acolham quem é fraco na fé. Acolham quem é fraco na fé, não para discutir opiniões. A NVT traduziu de uma forma que eu acho um pouco perigosa. Eles traduziram da seguinte forma: acolham o que é fraco na fé, não para discutir o que é certo e errado. Porque isso é perigoso, e Paulo não está pensando nisso. Paulo não está pensando em certo e errado. Paulo está pensando em discussão de pensamentos que não afetam diretamente a fé cristã e que muitas vezes se tornam ambiente ou cenário ou o cerne de debates cristãos. Uma igreja madura não experimenta isso, não vive isso. E Paulo está dizendo aos crentes: queridos, o Espírito Santo deu a Paulo o discernimento para tratar questões com as igrejas locais, que todas as igrejas locais eles vão experimentar. Paulo começa o capítulo 14 com uma exortação. Ele já está terminando a epístola. Ele já expôs a profundidade do Evangelho. O que o Evangelho faz na vida do religioso. O que o Evangelho faz na vida do perdido. E como Deus, pelo Evangelho, ele faz apenas um povo. Ele torna um povo. Paulo sabe onde ele quer chegar. Paulo é intencional em tudo que diz, em tudo que escreve. E ele está terminando a sua epístola. Ele precisa ser intencional, porque é impossível uma igreja que tem o Evangelho de Cristo e não consegue pegar essa verdade e colocar em prática na vida em comunidade. Nós vivemos um contexto evangélico em que há muito ambiente de comunhão, mas sem mutualidade bíblica. Os crentes estão juntos o tempo todo, os crentes estão comendo, os crentes estão rindo, tem até a fama que come muito, dá prejuízo, não é assim? Mas não há mutualidade bíblica, não há confrontação, porque não há o Evangelho. Por outro lado, é muito possível uma igreja conhecer o Evangelho na íntegra, como nós temos aprendido, mas não experimentar aquilo que na prática revela de fato a maturidade dessa igreja. Meus irmãos, apesar de não ter a intenção de criar aqui um padrão para medir os fracos e nem um padrão para medir os fortes na igreja, Paulo sabia que os seus leitores iriam identificar naquela igreja quem eram os fracos e quem eram os fortes. Os fracos eram aqueles que não conseguiam se desprender de alguns costumes, de algumas crenças, que mesmo que não afastasse aquele crente do Senhor, afastava aquele crente da suficiência de Cristo Jesus. Olha o versículo 2 e versículo 5.
Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Não vai sair falando que está na Bíblia que o fraco come legumes. E quem é forte é o que come a gordurinha e a carne. Paulo está pensando aqui naquele grupo de pessoas que vieram do judaísmo, que tinham práticas enraizadas de que eles deveriam guardar, ter abstinência de alguns alimentos, e também guardar alguns dias. No versículo 5 ele vai dizer: alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, os judeus. Outros acreditam que todos os dias são iguais, os gentios pensavam assim. Agora, quando a gente olha para os fortes, Paulo está mostrando que os fracos eram aqueles que: eu não consigo deixar de praticar essas coisas, eu ainda estou preso em algumas crenças, eu ainda estou preso em alguns costumes, isso não afeta a minha fé em Jesus, mas eu ainda estou confiando nas minhas obras. Eu preciso praticar algumas coisas. Esses são os fracos. Os fortes, Paulo fala que eram os gentios. Por quê? Porque eles não estavam presos a nada. Eles estavam livres para crer somente na suficiência de Jesus Cristo. Agora, qual é o grande problema aqui? O grande problema, meus irmãos, é que no capítulo 14, versículo 1, assim como no capítulo 15, versículo 1, Paulo ele está falando para os fortes e Paulo está falando para os fracos. Porque tanto os fortes quanto os fracos, eles estavam pecando contra Deus. Vamos ter uma exortação e nós vamos ler isso, nós vamos aprender o que Paulo vai falar no capítulo 15, para os fortes. Mas no capítulo 14, Paulo está mostrando algo que revela de fato o que é uma maturidade bíblica. Os fortes na igreja, que eram os gentios, sabe o que eles faziam? Eles olhavam para o grupo de judeus que falavam assim: não, vocês têm que guardar alimentos, vocês não podem comer todos os alimentos, vocês têm que guardar alguns dias. Os gentios daquela igreja, eles olhavam para aquele grupo e falavam assim: vamos desprezar esse povo aí, deixa eles com as crenças deles, com os costumes deles, são fracos. Paulo vai dizer que são mesmo, porque você não confiar somente em Cristo revela a sua fraqueza. Você depender de coisas que você faz para confiar na sua salvação, revela que você é fraco na fé. Mas o que acontecia? Os fortes, eles estavam desprezando esses. Por outro lado, os judeus, que acreditavam que eles guardavam certos alimentos, eles não comiam de tudo, eles guardavam alguns dias. Sabe o que eles olhavam, a forma como eles olhavam para os gentios na igreja? Eles olhavam e diziam assim: vocês estão perdidos, vocês estão condenados. Eles julgavam e condenavam. E é interessante porque Paulo vai tratar aqui, e Paulo vai mostrar algumas verdades, meus irmãos, e nós vamos ver que, mais uma vez, assim como Jesus já nos ensinou e nós já vimos, o amadurecimento na fé, ele é visto nas nossas ações e nas nossas reações no ambiente congregacional. A forma como nós agimos em relação ao irmão e a forma como nós reagimos em relação ao irmão vai revelar se nós somos maduros ou não. Paulo aqui vai mostrar o fraco na fé e o forte na fé, mas os dois grupos estavam em pecado. Sabe por quê? Porque eles não estavam agindo conforme Deus queria. O critério, e é interessante isso, o critério para que eu mude de pensamentos e atitudes em meus relacionamentos sempre deve ser a minha imitação de Deus. Eu quero reforçar isso para você. Desde o Antigo Testamento. Eu vou começar e a igreja vai completar. Olha como vocês conhecem. Sejam santos,
Por quê? Ok. Sejam perfeitos, pois perfeito é o vosso. Sejam misericordiosos, como o Senhor é misericordioso. Sejam, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Agora veja o capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. A base para que nós tenhamos práticas em relação aos nossos irmãos, não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Talvez você esteja ouvindo esse sermão e pensando assim: o que isso tem a ver com as minhas lutas? O que isso tem a ver com as adversidades que eu estou vivendo? O que isso tem a ver com os desafios que eu vou enfrentar durante a semana? Tem tudo a ver. Porque muito do que você está passando, você só está passando porque você não entendeu o que é ser igreja. Você não precisaria viver o que você está vivendo. E eu vou dizer outra coisa: muitos crentes estão sofrendo hoje exatamente porque a igreja não foi igreja. E muitos rebanhos estão padecendo neste exato momento, porque os seus pastores não estão ensinando à igreja o que é ser de fato igreja de Cristo. Meus irmãos, todas as vezes que Deus nos pede para que nós mudemos a forma de enxergar o nosso irmão e tratar o nosso irmão, Deus nunca vai colocar nós mesmos como padrão para mudança. Nunca. E eu quero explicar rapidamente o porquê Deus não vai fazer isso. Por que sempre o padrão é Deus? Por que o tempo todo Paulo está falando assim? Por que você está fazendo isso? Você não pode fazer assim, sabe por quê? Porque Deus acolheu esse que você está desprezando. Sabe por que você não pode condenar e julgar? Porque Deus é o juiz e no último dia cada um vai prestar conta de suas próprias obras. Sabe por que você deve tratar o seu irmão como Deus deseja? Porque Deus é o Senhor dele e é dele e seu. Ele não crê como você crê. Ele ainda está preso em algumas coisas. Você não. Mas a grande questão é: você é do Senhor e ele é do Senhor. Se ele cair, Deus vai levantar. Se você cair, Deus vai levantar. Por que você condena o seu irmão? Por que você despreza o seu irmão? Então Paulo ele olha para os fracos e diz assim: por que vocês que são fracos, vocês condenam os seus irmãos judeus? Por que vocês que são fortes de fato, que creem que é somente Cristo, por que vocês desprezam seus irmãos? Deus acolheu um, Deus acolheu outro. Acolhei-vos, porque Deus os acolheu em Cristo Jesus. Mas meus irmãos, por que será que Deus sempre nos leva a olhar ou a olharmos para Ele? Em primeiro lugar, porque devido ao pecado, dificilmente encontraremos em nós mesmos as motivações certas para tratarmos nossas questões com os outros. No caso aqui, os nossos irmãos. Uma segunda verdade: Deus ele sempre nos manda olhar para Ele, porque devido ao pecado nós sempre procuraremos ou buscaremos justificativas para não pensarmos e agirmos em direção ao nosso irmão. Posso ser bem claro para você, meu querido? E essa palavra não é para todos, mas reforça uma verdade para aqueles que já praticam e exorta aqueles que não praticam. Se você deseja ser igreja e você passa uma semana sem conhecer a luta e a necessidade de um irmão seu, você ainda não entendeu. Se você é daquele que acaba o culto, você vai embora e você não ouve um irmão seu, você não entendeu o que é essa igreja. Se você não tem a prática de buscar
ir de encontro ou ao encontro de alguém, você não entendeu o que é ser igreja. Isso revela que você pode ter muito conhecimento de Deus, mas você não amadureceu na fé. E nem vai amadurecer. Deixa eu afirmar uma coisa que você precisa ter muita base não bíblica para defender. Porque se você olhar para a Bíblia, você nunca vai defender. Esse cristianismo de vem, participa e vai embora, nunca produzirá em você crescimento. Vida cristã sem envolvimento mínimo na vida do irmão não é cristianismo bíblico. É evangelicalismo, mas não cristianismo bíblico. Sabe por que Deus nos manda tirar os olhos de nós mesmos e olhar para Ele? Porque devido ao pecado nós costumamos, na verdade nós não costumamos tratar as nossas questões relacionais buscando primeiramente o bem do outro. A gente costuma buscar o nosso bem. O nosso bem. Quarto e última observação. Porque devido ao pecado, dificilmente estaremos dispostos a perder para o bem do outro, para a glória de Deus. Deixa eu resumir tudo isso. Devido ao pecado, o altruísmo, ele costuma vir vestido de interesses próprios. Por isso Deus sempre é o padrão. Olha que interessante. Consolem alguém. Console alguém assim como vocês são consolados em Cristo. 2 Coríntios 1:4. Amem o seu irmão, os seus irmãos, como eu vos amei. Perdoem, assim como eu vos perdoei em Cristo. Sirvam uns aos outros, assim como eu vos fiz. Mesmo sendo o Senhor de vocês, eu me fiz servo a todos vocês, assim seja entre vocês. Acolhei uns aos outros, assim como Cristo acolheu vocês. Meu amado irmão, minha amada irmã, quem tem sido o seu referencial de amor, perdão e serviço? Se você for mesmo o seu padrão, você nunca andará de acordo com o amor fraternal e não irá amadurecer. E eu quero incentivar você, eu quero mesmo, querido, eu quero incentivar você a tirar os olhos de você mesmo e colocar no Senhor. No Senhor. Agora note, é importante a gente pensar nisso. Apesar de Deus fazer distinção entre o que guarda a sua palavra, daqueles que desprezam a sua palavra, a Bíblia diz que Deus não trata ninguém com parcialidade. Amém, irmãos? Deus não faz acepção de pessoas. Romanos 2:11. E está no contexto de justiça de Deus, lá em Romanos 2:11. Ou seja, não é porque alguém tem práticas boas práticas religiosas, que não mereça o juízo de Deus. Assim como aqueles que possuem práticas abomináveis diante dele. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e carecem da graça do Senhor. Agora, quando a gente volta para o texto, rapidamente eu quero mostrar para vocês as exortações que Paulo dá para aquela igreja, para os fortes e para os fracos, e que serve para todos nós. A primeira delas, os crentes maduros. Os crentes maduros são aqueles que acolhem os que estão com dificuldades de entender e crer corretamente. Vocês entenderam? Os crentes maduros são aqueles que acolhem os que estão com dificuldades de entender e crer corretamente. Olha que interessante que Paulo diz. Acolham. Mas é um acolhimento intencional, não é para discutir opiniões.
Você não tem que acolher o seu irmão para tentar convencê-lo. Você não é o Espírito Santo. Muitos irmãos estão ganhando o argumento e perdendo o irmão. Nós receberemos muitas pessoas que ainda estão presas a muitas coisas. Os maduros acolhem, não para discutir, mas para conduzir. Não para tentar convencer, quem faz isso é o Espírito Santo, mas é para conduzir. Segunda verdade, o crente maduro não deve desprezar o que ainda não entendeu. E o que não entendeu, não deve condenar o que não faz o que ele faz. Eu vou repetir. O crente maduro não deve desprezar o que ainda não entendeu. E o que não entendeu, não deve condenar o que não faz o que ele faz. É o que está nos versículos 3, versículo 4. Me acompanhe, por favor. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Olha que interessante, queridos. Aos gentios convertidos, que não estavam presos aos ritos judaicos, que Paulo chama esse grupo de os fortes, porque eles creem somente em Cristo. Para esses Paulo diz assim: não despreze o seu irmão. Para o outro grupo, os judeus convertidos, que foram selecionados como os fracos, porque eles estavam presos ainda em algumas coisas, Paulo diz para eles assim, no versículo 3, a parte B: o que não come, aquele que guarda alguns tipos de alimentos, o que não come, não deve julgar o que não come. O que come, perdão. O que come, não deve julgar o que não come. E o que não come, não deve condenar o outro. Aquele que tem a prática de guardar os alimentos, não pode condenar aquele que come de tudo. Porque isso tinha a ver muito mais do que com comida, comer e beber. Isso tinha a ver com consciência. No versículo 10, Paulo diz assim: então por que você julga? Ele está pensando no judeu convertido. Por que você julga o outro irmão? Por que você despreza? Ele está pensando no gentil. Por que você despreza o irmão? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Meus irmãos, há uma tendência natural em nós de sermos impacientes e desconsiderarmos que o Senhor dele, que não conhece como eu, é o mesmo que o meu. Nós costumamos ser impacientes. E muitas vezes nós desprezamos e nós condenamos aqueles que pensam diferente de nós. Agora levante os seus olhos e olhem para os crentes de outras igrejas. A maturidade não é vista no quanto eu conheço sobre Deus, mas na forma como eu vivo e reajo aos que pensam diferente de mim. Gálatas 6, 2 diz: levem as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Só que o versículo 1 vai mostrar que a carga que a gente tem que ajudar a levar está relacionado ao pecado do irmão que se deparou, que está na realidade do pecado e nós enxergamos. Colossenses 3,13, já estamos caminhando para o fim.
Paulo escreveu: suportem uns aos outros. Suportem. Eu quero ler para vocês o que Paulo, no final da sua vida, escreveu. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas deve ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim conheçam a verdade. Então voltarão ao perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Sabe qual é a grande questão, meus irmãos? É quando nós identificamos que é o nosso irmão em Cristo. Se é nosso irmão em Cristo, e Jesus morreu por ele, e é o Senhor dele, nós não devemos acolher para discutir opiniões. Nós devemos acolher para ajudá-lo a entender e a se aproximar do Senhor. Não desprezar e não condenar. Isso é maturidade. Nós atacamos conceitos e nunca pessoas. Então eu quero terminar dizendo uma verdade para você. Na sua caminhada com Cristo, se eu perguntar aqui quanto tempo de vida cristã você tem, uns talvez vão dizer 30, outros talvez digam 10, outros digam 1 ano, 2 anos. Mas deixa eu dizer uma verdade para você. Na sua caminhada pessoal com Cristo, olhe para frente e você vai encontrar alguém que é mais maduro do que você. Se apoie nele. Olhe para o lado e você vai encontrar alguém que está amadurecendo com você. Caminhe com ele. Mas nós precisamos também olhar para trás, porque nós vamos encontrar um irmão mais fraco, esperando que você o suporte para que ele cresça como todos crescem na presença de Deus, com o apoio de outros. Em todas essas orientações que eu dei para vocês, não há nenhuma possibilidade de você caminhar sozinho em direção ao amadurecimento. Já conheci muitos líderes da igreja que eram extremamente envolvidos com a vida da igreja, mas nunca se envolveram com a vida de ninguém. Nunca foram maduros. Se você não se envolver com a vida em comunidade, você nunca vai amadurecer em Cristo. Se nós somos irmãos, temos o mesmo Senhor, nós somos todos responsáveis pelo crescimento um do outro. Eu não sei o que você pensa quando você olha para as crianças da nossa igreja. Eu não sei o que você pensa quando você vê, por exemplo, um bebê aqui sendo apresentado para a comunidade. Eu não sei o que você pensa quando você vê um jovem tomando alguns caminhos errados, se afastando. Eu não sei o que você pensa quando você percebe que uma família está lutando com determinada situação. Eu não sei o que você pensa. Agora, se você não pensa nada, você não entendeu o que é a vida cristã. Você tem que, no mínimo, se interessar. No mínimo. Você tem que orar. Se necessário, buscar, entrar em contato. Você precisa fazer isso. Uma igreja madura não é aquela que consegue se livrar das falsas doutrinas apenas, mas é aquela que se preserva na forma como cada membro exerce a sua função no corpo. Isso está lá em Efésios capítulo 4, versículo 16. Paulo aqui, ele está apenas mostrando na prática o que nós lemos no início do culto, que ele já escreveu em Romanos 12, 10.
Amem uns aos outros com amor fraternal. Nesse exato momento, eu não tenho dúvidas disso. Nesse exato momento em sua vida, o Senhor está acolhendo você e está dando a você suporte para que você consiga lidar com todas as suas limitações neste exato momento da sua vida. Só isso já é o suficiente para você olhar para o seu irmão da mesma forma, como aquele que acolhe e dá suporte. Aos fracos, não condenem. Aos fortes, não desprezem. Por quê? Porque o Senhor de um é o Senhor de outro. Acolhei, acolhei, acolhei. Vamos orar, irmãos? Pense em alguém. Pense em alguém. Talvez seja um irmão em Cristo, que Deus tem colocado perto de você, não é nem dessa comunidade, mas é seu irmão em Cristo. Ao invés de ficar tentando vencer o argumento, ganhe o irmão. Se você reconhece que ele é seu irmão em Cristo, e ajude-o. Ajude a lidar com seus pecados. Ajude a lidar com as suas incredulidades. Não condene. Não despreze. Porque o Senhor acolheu você, assim como acolheu esse seu irmão. E eu gostaria que você colocasse alguém, algum irmão diante do Senhor agora. Alguém que talvez o Senhor colocou exatamente na sua mente neste momento. Vamos orar ao Senhor.